apresentação do programa Falando de Jesus. Continue ligado, vem aí a próxima atração. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Agora a Rede Popular de Rádios apresenta o programa Pai, Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Está tudo errado, está tudo acabado, não sabe mais o que fazer. A sua vida tão sofrida, coração ferido, quase parando de bater. Seu olhar está tão triste, acha que não tem mais jeito, mas ainda não chegou o fim. Não é hora de partir. Se o vento está querendo soprar sua fé, meu irmão, pra te ajudar, Deus já está de pé. Não importa o problema, Deus vai resolver. Ele faz o impossível hoje por você. Faça como Paulo e Silas, que a Deus oraram. Mesmo estando aprisionados, o hino cantaram. As cadeias se abriram e prisões caíram. Bendito seja o nome do Senhor. Então vamos cantar, vamos adorar, vamos exaltar o grande Jeová. Esse Deus é forte, acalma a tempestade pra te abençoar. Então vamos cantar, vamos adorar, vamos exaltar o grande Jeová. Esse Deus é forte, quebra as cadeias pra te libertar. Seu olhar está tão triste, acha que não tem mais jeito, mas ainda não chegou o fim. Não é hora de partir. Se o vento está querendo soprar tua fé, meu irmão, pra te ajudar, Deus já está de pé. Não importa o problema, Deus vai resolver. Ele faz o impossível hoje por você. Faça como Paulo e Silas, que a Deus oraram. Mesmo estando aprisionados, o hino cantaram. As cadeias se abriram e prisões caíram. Bendito seja o nome do Senhor. Meu irmão, pra te ajudar, Deus já está de pé. Não importa o problema, Deus vai resolver. Ele faz o impossível hoje por você. Faça como Paulo e Silas, que a Deus oraram. Mesmo estando aprisionados, o hino cantaram. As cadeias se abriram e prisões caíram. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor.
descansou, mas nunca deixou de ser. Rede Popular de Rádio agora na Serra, são 18 horas, uma excelente noite para você e uma ótima noite para mim, e com certeza estamos um pouquinho atrasados na entrada da nossa programação, mas é você que está aí esperando, você que está aguardando este momento tão especial, porque a palavra de Deus daqui a pouquinho está chegando no seu ouvido, a palavra de Deus está entrando no seu coração, com certeza você não vai perder. Pedimos desculpa aí a alguns nossos ouvintes pelo nosso atraso aí, porque estamos daqui do Estúdio Central acompanhando em algumas regiões aqui do município da Serra, estamos com problema de sinal. Então, eu chamo a atenção aí dos diretores da rádio que estão associados exatamente ao programa Falando de Jesus, para ficar atento, porque o sinal não é do Estúdio Central. O problema está externo, então está dando uma interface exatamente em algumas rádios que estão retransmitindo o programa. Então é bom que vocês fiquem atentos, porque o sinal está caindo, então você de repente está pensando que o programa não está acontecendo, mas a palavra está sendo executada, ok? Então a você também que está nos acompanhando pelo site aí, então fique atento, porque de repente você está num momento tão especial, parou de ter a voz, parou de sair o áudio. Então você não preocupe, o problema não é o nosso, é daqui interno. Então é um problema externo, ok? 18 horas e 2 minutos, 18 horas e 2 minutos, ok? Estou um pouco atrasado, mas nunca estou atrasado para a palavra de Deus, porque o mensageiro já está aqui exatamente pronto. O pastor Edivaldo da Igreja Batista Betel do bairro de Itaquarão, ele é o nosso mensageiro desta tarde, noite, para trazer uma palavra abençoada para a minha vida e também para a sua vida, ok? Então não podemos nos prolongar, não podemos, muita coisa que nós queremos, que você empreste o seu ouvido, que você abra o seu coração, se você estiver na praça, onde você estiver, em casa, no comércio, no ponto de ônibus, aonde você estiver, ok? Ouça o que Deus tem para te dizer exatamente nessa noite de quarta-feira, 13 de julho do ano de 2016. 6:03. Ó Deus que estás nos céus, Senhor, arquiteto do universo, Deus que criaste o homem em toda a sua natureza. Obrigado, Deus, por ter criado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida que nos deste em mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse fim de tarde. Obrigado, Deus, por ter me trazido em paz. Obrigado, Deus, por cada trabalhador que volta para a sua casa, trazendo o seu pão, trazendo a sua presença em vida, pois até aqui o Senhor tem nos guardado, livrando-nos do perigo, do desastre, do acidente. Deus, em nome de Jesus, Tu possas, Senhor, trazer toda a cobertura de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dai-nos, Deus, uma boa noite. Prepara-nos, ó Deus, um sono reparador, descansando, Senhor Deus, a nossa fadiga, trazendo-nos, ó Deus, o alívio da nossa alma, nos refrigerando, Senhor. Renova a nossa capacidade, Deus, de pensar. Renova a nossa capacidade, Deus, de agir. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia tem estendido sobre nós uma mão favorável, que tem nos conduzido e nos abençoado ao longo desse dia. Deus, nós oramos e muito Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Família comece em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador.
Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida, que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Eleve sua mente a Deus neste momento e ouça a palavra de Deus com o mensageiro desta noite. A partir de agora, no programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Nesta noite eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Quero dar uma boa noite a todos os ouvintes. E quero agradecer, ao nosso irmão Djalma por mais uma vez estar nos concedendo essa oportunidade de estarmos aqui no programa Falando de Jesus. É uma honra nós estarmos aqui para transmitir a palavra do Senhor, falar daquilo que Deus tem feito em nossas vidas e daquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. E nessa noite eu quero convidar a vocês a estarem compartilhando comigo de um texto que se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 5,
versículo 1 em diante, para a honra e glória do Senhor. O texto que nós vamos meditar nesta noite é um texto bastante conhecido. Creio eu que todos já ouviram mensagens, já ouviram alguém falando acerca desse texto. Mas eu louvo a Deus porque a palavra do Senhor ela se renova. E cada dia que passa, Deus tem algo novo, Deus tem algo diferente para as nossas vidas. E o texto sagrado nos diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor Deus dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro era leproso. Ora, as tropas da Síria haviam atacado Israel e levando cativo uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor estivesse em Samaria, lá tem um profeta e ele o curaria da sua lepra. Até aqui o Senhor nos trouxe nesse texto. Mas no decorrer nós vamos estar mencionando alguns versículos. Eu louvo ao Senhor porque quando nós olhamos para esse texto, quando nós vamos meditar acerca deste homem, nós vamos ver que ele recebeu uma grande vitória de Deus. Ele recebeu algo tremendo da parte de Deus, de forma que aquilo que Deus fez na vida dele mudou a sua visão, mudou o seu modo de ver completamente. Como nós vemos aqui, a Bíblia nos diz que Naamã, ele era um grande comandante, ele era um general. E quando o escritor vai mencionar, ele relata algumas coisas acerca deste homem, que ele era um homem respeitado pelo seu Senhor. E a Bíblia vai dizer que por meio dele, o Senhor dera vitória ao rei da Síria. Mas aí, a seguir, vem uma vírgula e diz o seguinte: mas esse grande guerreiro era leproso. Naquela época, não era comum as pessoas que tinham tal enfermidade ficarem no meio da sociedade. Acredito eu, pelo que nós lemos do texto, poucas pessoas sabiam a respeito daquela enfermidade, daquela doença de Naamã. Porque quando nós lemos, nós vamos ver que a Bíblia diz que certa vez eles invadiram Israel e sitiaram Israel e levaram de lá uma menina. E essa menina passou a servir na casa de Naamã, a sua mulher. E a Bíblia diz que um dia ela disse para a sua senhora: oxalá, se meu senhor estivesse em Samaria, lá tem um profeta que o restauraria da sua lepra. E a Bíblia vai dizer que Naamã, ao ouvir essa notícia, ao ouvir isto que essa menina falou, ele agora vai procurar o rei e vai pedir autorização ao rei para ir até Samaria, para que ele possa ser curado da sua enfermidade. O que eu aprendo aqui é que todos nós, a Bíblia diz que nós somos a imagem e semelhança de Deus. E a Bíblia diz também que Deus não faz acepção de pessoas. E o interessante é que aqui o texto vai dizer que Deus era na vida de Naamã. Por mais que Deus está na nossa vida, por mais que nós somos abençoados por Deus, aqui eu aprendo que nós temos que estar sempre próximos a Deus. Porque sempre nós vamos estar precisando de algo da parte do Senhor. Embora Deus nos use, embora Deus nos abençoe, nós temos que reconhecer que sem Ele nós nada somos, nós nada podemos fazer. E a Bíblia diz que quando Naamã agora pega
essa autorização, a Bíblia diz que ele separa ali algo para levar até o rei de Samaria, até o rei de Israel. E a Bíblia diz que ele leva roupa, leva prata e vai até Samaria. Quando chega lá, ele apresenta a carta ao rei. E nesta carta dizia que era para ele, o rei de Israel, curar Naamã da sua lepra. Só que a Bíblia vai dizer que este rei agora vai questionar, vai perguntar se por um acaso ele é Deus que pode matar e ressuscitar. E a Bíblia diz que o rei fica tão desesperado que ele rasga as suas vestes. Porém, a Bíblia vai dizer que quando Eliseu ouve falar que o rei rasgou as suas vestes, ele profere uma palavra interessante, uma palavra tremenda. E fala o seguinte: fala para o rei para mandar Naamã até aqui, pois hoje saberá que há profeta em Israel. E a Bíblia diz que agora Naamã pega a sua comitiva e vai até a casa de Eliseu. E a Bíblia diz, o texto diz bem claro que ele para com seus cavalos em frente à casa de Eliseu. Só que Eliseu não sai de dentro da sua casa, não sai de dentro da tua tenda, mas manda um mensageiro dizer o seguinte: olha, vai, mergulha 7 vezes no Rio Jordão e você será purificado da sua enfermidade. E a Bíblia diz que Naamã agora fica furioso, porque o texto é bem claro e nos diz que Naamã diz o seguinte: olha, eu pensei que ele ia sair, ia me receber, impor as mãos sobre a enfermidade e me dar a cura. Mas não, a Bíblia diz que Naamã se vira e sai dali furioso. Mas o que eu acho interessante é que em meio às dificuldades, os problemas, em meio ao questionamento que Naamã faz, Deus levanta para dar uma palavra de ânimo a Naamã. E o versículo 3 diz assim: mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não o faria. Quanto mais, apenas disse: lava-te 7 vezes no rio e será purificado. E a Bíblia diz que Naamã agora para e reflete e vai descer até o Jordão. Aqui eu aprendo que muitas das vezes Deus está querendo nos abençoar. Deus está querendo, de repente, nos dar um livramento ou até mesmo curar uma enfermidade. Não uma enfermidade visível, não uma enfermidade que nós vemos, mas uma enfermidade espiritual. E às vezes nós temos dificuldades de sermos sensíveis à voz do Espírito Santo, à voz do nosso Deus. E muitas das vezes pessoas vêm nos dar conselhos, vêm nos alertar acerca de algumas coisas, e nós não queremos ouvir. Muitas das vezes nós dizemos: mas eu sou assíduo na casa do Senhor, eu frequento os cultos, eu oro, eu jejuo, eu faço isso. Mas muitas das vezes Deus está querendo nos ensinar, assim como ensinou para Naamã. Porque Naamã dizia que os rios de Farpá e Abana, que tinha na Síria, eram melhores do que o rio que tinha em Israel, em Samaria. E a Bíblia diz agora que Naamã desce até o rio Jordão e dá o primeiro mergulho. Mas não houve mudança. Continuou da mesma forma. E acredito eu que ali havia uma multidão de pessoas que não conheciam Naamã como leproso, mas conhecia ele como, o texto nos diz, um grande guerreiro, um grande general, um grande comandante.
Como eu disse, poucas pessoas sabiam da sua enfermidade. Pois quando ele conta ao rei, o rei escreve uma carta e manda ao rei de Samaria, o rei de Israel. E dá o segundo mergulho e nada muda. Dá o terceiro mergulho e nada muda. Eu acredito que a Bíblia nos permite conjecturar que Naamã olha e diz: não tem jeito, não vai funcionar. E quando o Senhor nos dá essa oportunidade de analisarmos esse texto, é o que acontece muitas vezes nas nossas vidas. Pedimos algo a Deus, buscamos uma direção do Senhor, e às vezes achamos que o Senhor está demorando, achamos que o Senhor não está nos ouvindo. Mas nessa noite eu quero te dizer que o nosso Deus, Ele não muda. Ele continua sendo hoje e será eternamente. E a Bíblia diz que Naamã dá o quarto, o quinto, o sexto mergulho e nada. Mas o profeta disse que ele tinha que mergulhar 7 vezes. Não era uma, não era 2, não era 3. E nessa noite eu quero te dizer que Deus está contemplando a sua atitude diante da circunstância, diante das adversidades. Embora muitas das vezes nós, como servos de Deus, como os ministros da palavra, como aqueles que Deus procura, verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, muitas das vezes na nossa caminhada nós temos uma postura de que tudo está bem. Mas Deus conhece o nosso íntimo. Deus conhece. A Bíblia diz que Deus sonda os nossos corações. O salmista Davi chegou a escrever dizendo o seguinte: sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Porque a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. E como Naamã, aquele grande general, aquele grande comandante, poucos sabiam da sua enfermidade. Embora Deus era com ele, porque o texto diz que por meio dele, Deus deu vitória ao rei da Síria. Embora por meio de nós, Deus tem feito grandes coisas. Mas quando Deus olha lá para dentro do nosso coração, para o nosso íntimo, Deus vê que ainda precisa de alguma coisa. Interessante que a Bíblia diz que o profeta fala 7 vezes. E o nosso Deus, ele tem algo especial. Deus tem um particular com o número 7. Porque a Bíblia diz que em 6 dias Deus criou os céus e a terra. E no 7º ele descansou. A Bíblia também diz que o Senhor pede ao povo de Israel que desse 7 voltas em volta de Jericó durante 7 dias. E no último dia dessas 7 voltas, a Bíblia diz que 7 são os castiçais de ouro e Deus está no meio deles. Então Deus tem algo com o número 7. E o profeta diz: mergulha 7 vezes no Jordão e você vai ser curado. Aquela multidão que observava Naamã, aquela multidão que estava ali olhando para ver o que iria acontecer, eles ficaram perplexos, acredito eu, ficaram ali sem palavras. Pois quando Naamã dá o 7º mergulho e levanta, a Bíblia vai dizer que a pele dele parecia como de uma criança nova. Agora eu imagino, porque mente de pregador é assim, aqueles que conheciam Naamã como grande guerreiro, mas aqueles que conheceram Naamã como um leproso, agora além de ver Naamã como um grande guerreiro e recebendo a vitória de Deus. Como eu disse, o que aconteceu na vida de Naamã mudou a vida dele por completamente. E nessa noite eu estou aqui para te dizer que aquilo que Deus tem para fazer na sua vida é para mudar a sua vida. É para mudar a sua vida por completo, não simplesmente
para você só receber a vitória de Deus, não. Primeiro é para que o nome dele seja glorificado. E segundo é para que mais pessoas possam ter a mesma convicção, a mesma fé nesse Deus que nós servimos. E a Bíblia diz que Naamã agora vira para o profeta e vai lhe oferecer alguns presentes. Mas ele vira para Naamã e fala: não preciso de nada. Mas aquele profeta, aquele homem chega diante do profeta e fala o seguinte: me dê um pouco desta terra aqui de Samaria, para que eu possa levar lá para onde eu moro, pois a partir de hoje eu não farei orações, eu não farei pedidos e nem farei sacrifícios a outros deuses, a não ser ao Deus de Israel. E a Bíblia diz que assim Naamã faz e parte para sua casa. Mas nessa noite Deus me fez refletir um pouco, não somente na cura que Naamã recebeu, não somente naquilo que Naamã teve que fazer para receber a sua cura. Nós ouvimos que nós temos que nos humilhar, sim. É necessário nos humilharmos. Como a Bíblia diz que aquele que se humilha será exaltado. Mas o grande ponto que eu vejo aqui não é simplesmente a cura de Naamã, mas como Naamã recebeu essa cura. Quando nós lemos o texto, nós vimos que este general, este Naamã, este grande guerreiro, havia invadido Israel. E em Israel ele capturou, ele fez prisioneiro uma menina e levou para sua casa. Agora imagine só uma criança, acredito eu que no seu seio familiar, com seus pais, seus irmãos, acredito eu, a Bíblia não menciona, mas acredito eu que ela tinha pai, tinha mãe, agora arrancada da sua terra. Provavelmente viram seus pais serem mortos, seus irmãos, e levada para uma terra longínqua, uma terra que ela desconhecia, como cativa, como escrava, servindo a mulher daquele homem, daquele general, que por certo tirou a vida da sua família. Só que eu me surpreendo quando eu vejo ela dizendo: oxalá que se meu Senhor estivesse em Samaria, lá tem um profeta e ele ia restaurar ele da sua enfermidade. Aí, irmãos, trazendo para os dias de hoje, quantos de nós estamos, às vezes, dentro da igreja, ou dentro das nossas casas, e questionamos com Deus o porquê disso, o porquê dessa situação. Às vezes nós mencionamos para Deus: eu não mereço passar por isso, eu não merecia passar por isso. Mas em contrapartida, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes nós não entendemos a circunstância que estamos passando, mas eu louvo a Deus que aquela menina entendeu que o propósito de Deus tinha na vida dela, de ser escrava na casa daquele general, era para ele ser curado daquela lepra. E embora ela estando longe da sua casa, longe da sua família, em uma terra desconhecida, ela não perdeu as raízes, ela não perdeu a fé no Deus o qual nós servimos. E muitas das vezes nós pregamos, nós ministramos acerca de que temos que ter perseverança, temos que acreditar que Deus pode mudar a situação. E quando nos sobrevêm as dificuldades,
os problemas, nós retrocedemos. Mas nessa noite Deus está nos mostrando como nós devemos nos posicionar em meio às dificuldades, em meio aos problemas, em meio às lutas. O posicionamento do verdadeiro servo de Deus, o posicionamento que nós que ministramos, que nós que pregamos, que falamos acerca deste Deus tão grande, qual tem que ser o nosso posicionamento? Embora a circunstância, embora tudo seja contrário, o Deus qual nós servimos continua sendo o mesmo. E a Bíblia diz que aquela menina fez a diferença na vida de Naamã. E nesta noite eu quero dizer para você, de repente você pode dizer, mas pastor, você não sabe a luta que eu estou passando, a dificuldade que eu estou passando, para mim chegar para alguém e pregar, para mim falar de Deus. Mas eu quero te dizer nesta noite que o Deus o qual nós servimos, o Deus o qual nós adoramos, o qual nós levantamos as nossas mãos, o qual nós clamamos, o qual nós fazemos nossas orações e fazemos as nossas petições, Ele não conhece a palavra impossível. E tudo que não é possível para o homem, é possível para o Deus. Um pouco aqui à frente o texto vai dizer que, certa vez, os profetas ali que estavam sendo ministrados por Eliseu, disseram que eles precisavam aumentar o lugar onde que eles estavam, porque estava pequeno. E eles pediram permissão para eles irem até o Jordão, cortarem ali madeira. E Eliseu permitiu que eles fossem. Só que quando chegando ali, um dos seus colegas, um dos seus companheiros, ao tentar cortar uma madeira, um machado, diz a Bíblia que ele cai dentro d'água. Só que ele fica preocupado e diz o seguinte: ah, meu Deus, era emprestado. E o profeta chega e fala assim: onde caiu? Ele mostrou, o profeta vai, corta um galho e joga na água e o machado flutua. O que eu quero dizer aqui é que em meio às dificuldades, aos problemas, esse Deus que nós servimos, Ele pode realizar, Ele pode resolver qualquer situação. A Bíblia diz que certa vez Deus manda Elias ir para uma cidade, que lá ele tinha ordenado uma viúva que cuidasse dele. E quando Elias chega àquela cidade, ele avista aquela viúva e começa a conversar com aquela viúva e pede um bocado de pão com um pouco de água. E ela disse: olha, a tua serva não tem nada em casa, senão um pouco de farinha e um pouco de azeite. Eu vim aqui colher alguns gravetos e vou preparar um pão para eu e meu filho comer e morrer. A situação estava tão grave que aquela mulher já tinha determinado a sentença, já tinha determinado o que seria, qual o futuro que seria da vida dela. Mas aquele homem de Deus, ordenado por Deus, chega para ela e fala o seguinte: não, faça primeiro para mim, porque assim diz o Senhor: a farinha da panela não vai acabar, nem o azeite da botija, até o Senhor fazer chover. E assim foi. E voltando aqui para o texto de Naamã, o profeta respondeu o seguinte no versículo 16: juro pelo Senhor, pelo nome do Senhor, a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. E disse Naamã: já não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra,
pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão o Deus de Israel. Aqui agora eu quero finalizar dizendo o seguinte, que a mudança foi tão grande na vida de Naamã, que ele reconheceu que em Israel havia o verdadeiro Deus. E aquilo que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida é justamente isso. Ao ponto de nós chegarmos em determinados lugares, as pessoas olharem e dizer: eu não entendo, eu não consigo entender como você está passando por isso. A resposta é simples. O Deus a quem eu sirvo é quem me guarda. O Deus a qual eu entreguei a minha vida é quem me sustenta. Aí o Senhor me faz lembrar do Salmo 23, quando diz o seguinte: olha, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando ele diz que nada vai faltar, muitas das vezes nós pegamos esse texto e pensamos que é nas coisas materiais, no alimento. Mas se nós pararmos para analisar certinho, ele não está falando simplesmente disso, mas ele está falando de tudo. O Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Não nos vai faltar o alimento, não nos vai faltar as lutas, não nos vai faltar as dificuldades e também não nos vai faltar as vitórias, pois Ele é o nosso pastor. E o texto vai dizendo mais, que nos faz caminhar em verdes pastos. E o salmista vai além ainda e diz o seguinte: olha, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O salmista aqui entende que, embora ele andasse pelo vale da sombra da morte, Deus não deixaria ele desamparado. Quando fala ainda, quer dizer condicional. E muitas das vezes nós questionamos com Deus. Muitas das vezes nós reclamamos com o Senhor. E quando, a bem da verdade, nós temos que crer simplesmente nesse Deus. Assim como Naamã reconheceu. O texto nos diz que Naamã, ele era abençoado por Deus. E Deus dá referências dele, dizendo que ele era homem respeitado e era um grande guerreiro, porém leproso. E aqui eu quero dizer, eu quero encerrar com essa experiência que Naamã teve, nós possamos ter também. Quando Deus falar ao nosso coração, não vamos endurecer, não vamos resistir, mas vamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo. Porque quando nós damos vazão à voz do Senhor, quando nós damos vazão à voz de Deus, Deus vai fazer coisas tão tremendas a ponto de nós reconhecermos que tudo quanto nós tínhamos recebido antes não se compara àquilo que Deus tem para nós. E foi isso que aconteceu com Naamã. Naamã teve grandes vitórias, Naamã teve grandes bênçãos de Deus, mas quando ele recebeu a sua cura, ele disse uma coisa tremenda: a partir de hoje eu só vou servir ao Deus de Israel, que é o que Deus quer que nós fazemos. Deixamos as dificuldades, deixamos as lutas, os problemas de lado e focamos em Deus. Assim como o salmista disse: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Mas ele responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E nesta noite eu te digo, o nosso socorro, o socorro de Naamã, estava no Senhor, e ele pôde alcançar a sua vitória. Que Deus nos abençoe nesta noite com essa mensagem. Amado Deus e eterno Pai, neste momento eu quero te agradecer por essa oportunidade, Deus, de estar aqui neste programa falando de Jesus, falando da Tua palavra, e que o Senhor, ó Deus, nessas poucas palavras,
nesses minutos que aqui passamos, ó Deus, possa completar a cada coração, possa ministrar a cada vida, a cada ouvinte, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Pois, Deus, o que nós falamos, aquilo que nós fazemos, não convence o homem, mas diz a tua palavra, que teu Espírito Santo sonda os corações, o teu Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E neste momento eu quero pedir ao Senhor que vá de encontro a cada vida, a cada ouvinte da tua palavra. Eu não sei qual é a luta, qual é a dificuldade, qual é o problema. Eu não sei em qual mergulho os teus filhos estão, se é no terceiro, no quarto. Mas como diz o profeta, são 7, Deus. E eu creio que eles vão receber a vitória do Senhor. Pois a tua palavra nos fala que o Senhor não muda. O Senhor foi ontem, é hoje e será eternamente. Assim eu oro, Senhor Jesus, nesta noite, colocando em tuas mãos todos quantos, ó Deus, estão ouvindo a tua palavra, e peço ao Senhor que continue mantendo essas portas abertas para que o teu nome seja pregado e seja glorificado. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém, Jesus. Rede Popular de Rádio, agora na Serra, são 18 horas e 42 minutos. 18 e 42. Que Deus seja louvado e mais uma vez nesta palavra que nos abençoou, que permitiu que o pastor Edivaldo pudesse trazer para nós nessa noite. Desde já, agradecer ao pastor por ter aceitado o convite e mais uma vez estar honrando a Deus exatamente com a sua presença, porque o programa não é meu, o programa não é seu, o programa é falando de Jesus. E todos os compromissos assumidos diante de Deus, o homem tem que fazer para Deus e por Deus. E não porque é uma rádio, não porque vai estar sendo conhecido no mundo, mas compromisso com Deus. Da mesma forma que o irmão trouxe sobre a mensagem de Naamã, quando ele se humilhou, quando ele resolveu dar excelência à palavra de Deus, ele foi curado. E todas as vezes que nós fazemos a excelência de Deus, Deus está nos curando também. Tenho certeza disso absoluta. O texto que o irmão trouxe me chamou, me despertou a atenção. E quando o irmão falou sobre que Deus tem alguma coisa a ver com esse 7, Deus é tudo a ver com esse 7. Porque o 7 é o número da perfeição. O 7 é um número exatamente que Deus colocou para que alguém pudesse parar e perceber o que ele significa. Porque o 6 é da maldição, é da besta, a marca da besta. Qual é o número? 666. O 7 é para cobrir esse 6, essa imperfeição, essa maldição. E esse 7 é tão famoso para Deus que em Apocalipse, em João quando escreveu, Deus pediu que João escrevesse as 7 cartas às 7 igrejas. Deus foi cumprir lá, que ele mandou Naamã fazer, desce lá, fala para ele mergulhar. Naamã foi uma vez, não foi curado. Naamã foi a segunda, não foi curado. E ele, eu estou cansado disso e tal. Quando ele obedeceu o que foi falado por mim, ele vai ser curado. Que às vezes nós queremos a cura de Deus, ou às vezes nós queremos algo de Deus, mas não fazemos aquilo que Deus determina exatamente. Se Deus fala,
Espera em mim que você vai ser vencedor. Você não quer esperar? Você nunca vai alcançar a vitória. Você vai atropelando o que pode chegar. E é o 7 exatamente. Quando o irmão começou a falar ali em 7, aí eu fui lá dentro, aí eu mergulhei, igualzinho na mão, mergulhei lá dentro da Bíblia. E falei, graças a Deus que o irmão já antecipou muita coisa que eu mergulhei para falar do 7, sobre o 7. Mas como irmão, Deus deixou para mim, para complementar exatamente João, Apocalipse. Quando João escreve a carta 7, igreja. Olha o 7 chegando aí. Olha o 7 fechando lá em Apocalipse, o tempo final que começou. E se nós pararmos ainda, se nós tivermos tempo, se nós quisermos dar tempo, porque entrar no mundo da Bíblia é maravilhoso. É gostoso. Você, como o irmão falou aqui, tá? Eu imagino, né? Assim como nós aqui hoje, mas eu imagino, eu viajo na Bíblia. Não é essas coisas que colocam na televisão para fazer uma coisa que não está escrito na Bíblia. Pelo contrário, eu leio e vou viajando. Deus fez isso, Deus fez isso, Deus fez isso. Mas é gostoso, é maravilhoso. E até mesmo para nós fecharmos a nossa programação, até então eu quero agradecer aqui ao irmão Magno. Eu quero aproveitar e mandar um abraço aí para os ouvintes do programa Falando de Jesus lá no bairro Jardim Tropical. Não deu tempo de eu mandar um abraço para vocês, a irmã Regina, a comunidade aí de Jardim Tropical que está ouvindo o programa. Antes de eu terminar minha fala, eu ia para não cair no esquecimento, que a gente tem que fazer por perfeição. Chegou até nós. Então, só para nós fecharmos. Se tudo para Deus fosse fácil, Jesus não tinha chegado perto daquele jovem rico e falasse com ele simplesmente isso: larga tudo, vende tudo e me segue. Porque seguir o reino de Deus não é comer só caviar. Seguir o reino de Deus, seguir Jesus, não é só andar de avião. Seguir o reino de Jesus não é só andar de carro. Tem dificuldades, tem problemas, mas se você quiser seguir, você vai passar por eles. Então, aquele jovem rico, quando Jesus falou, você faz tudo isso? Que bênção, que maravilha! Mas só falta uma coisa. E tem muitas pessoas que não quer curar igualzinho Naamã. Porque a cura espiritual, como o irmão pregou, a cura espiritual, tem muitas coisas que não quer se desapegar. Em bens, idolatria e muitas coisas mais. Que Deus abençoe a vida do pastor Edivaldo, que Deus possa abençoar a vida de vocês que estão nos ouvindo, ok? E que Deus possa permitir que amanhã, e é pela vontade dele, eu possa estar aqui para mais uma apresentação do programa Falando de Jesus, onde nós estamos aguardando o mensageiro que Deus vai nos mandar. Nós não sabemos, amanhã nós não temos agenda, ok? Nós estamos contactando os mensageiros aí para ver se algum está disponível, né? Vamos falar assim para você ver como está difícil, hein? Vamos ver se alguém amanhã está disponível para trazer a palavra ao vivo, né? Nós gostamos da palavra ao vivo aqui, ok? Mas tudo é pela permissão e pela vontade de Deus. Mas você que está nos ouvindo neste momento, não fica triste não. Porque a palavra de Deus nunca há de faltar neste programa, enquanto Deus der o sopro de vida, enquanto Deus der condição de internet, enquanto Deus der condição de luz, enquanto Deus der condição de trabalho, em nome de Jesus eu peço, nunca há de faltar uma palavra. Porque a palavra de Deus é que nos alimenta, é que nos conforta, é que nos dá bom ânimo, é que faz a gente ir à luta, mergulhar. Tá certo, pastor? Agora são 18 horas e 49 minutos, peço desculpa do atraso aí da nossa as rádios associadas, mas a palavra de Deus, a gente sempre tem que se alegrar com ela. A todos vocês, uma excelente noite e até amanhã, se assim Deus permitir. Atenção!